Bom dia a todos. Estou inaugurando aqui o novo microfone. Estou emocionado. Mas estou emocionado por estar ao lado dessas figuras aqui que eu gosto muito, Adilson, Washington e Demerson. Eu entrei aqui só para, já que todo mundo contou um pouco de história, né? Eu entrei aqui em 2001 como estagiário, né? São 18 anos. E esses caras aqui que me ensinaram bastante coisa, né? Então, é legal estar dividindo a mesa com vocês, enfim. A mensagem que eu tenho para passar para vocês, eu acho que de alguma maneira está tudo vinculado, acho que os debates estão todos ligados um ao outro, né? Então, o Demerson estava falando da questão do problema que é, assim, eu vou discutir agora a database e assim, tem um problema meio anterior, né? Que é como manter o nível de ocupação nosso, né? E um dos direitos sociais que o Demerson falou, são 80 direitos sociais que não foram regulamentados, né, pela Constituição, na Constituição não foram regulamentados. Um deles está lá no artigo 8º, que é proteção de emprego contra os processos de automação. E nunca foi regulamentado isso, né? E é óbvio, é evidente que nessa conjuntura toda, o Habermas, por exemplo, ele achava que esse processo todo, né, da indústria 4.0 iria nos livrar do trabalho braçal e todos nós comporíamos uma sociedade de classe média, né? Quando efetivamente aconteceu o contrário, houve uma proletarização de um monte de atividades. A de advogado, por exemplo, né? Você pega hoje as bancas advocatícias, são 300, 400 advogados fazendo trabalho de telemarketing. Vocês sabem muito bem disso. A atividade de médico. E a atividade de vocês, que está inserida num complexo de atribuições que, de fato, exige atividade intelectual, ela também está inserida nesse contexto. E desse contexto que eu tento tirar um pouco do debate que a gente queria rapidamente fazer com vocês, que é aquilo que é a segunda preocupação que o Demerson já externou, que frente a um desrespeito sistemático da Constituição, porque tem uma outra norminha lá bonitinha na Constituição que fala o seguinte: é devido a todos os servidores revisão geral de remuneração anual. Frente a essa ausência de medidas do governo para implementar esse tipo de política de revisão, de reajuste, o que nós respondemos historicamente? Com plano de cargos e salários. Então, 96 foi um, 2002 foi outro, 2006 foi outro. Depois de 2006, umas alteraçõezinhas no último PCS em 2012 e uma em 2016, se não estiver errado. Como que os últimos remendos já mostram um certo esgotamento. O que talvez indique, também eu não tenho nem a pretensão de dar essa política, eu não estou aqui para dar política nenhuma, quem sou eu, né? Como diria Lenin, advogado nem os nossos do nosso partido, né? Então, enfim. Mas, assim, talvez a ideia é brigar pela database, brigar por uma política, de fato, que faça reajuste inflacionário. E aí, assim, como que eu queria só resgatar alguns pontos para tratar disso? Porque eu tenho que falar de database e greve, então eu vou tentar falar rapidinho. Está no artigo 37, inciso 10 da Constituição, é um direito nosso, é um direito constitucional. O texto originário nem falava de periodicidade, mas falava que era devido à revisão geral de remuneração. Com o plano Bresser-Pereira, que é a emenda 19, a reforma do Estado, ele coloca lá na periodicidade anual. E esse negócio aqui não foi regulamentado. Só que veio lá, em 2001, a Lei 10.331, que estabelece, vamos dizer assim, um tipo de, como se fosse uma regulamentação da revisão geral de remuneração. O que a Lei 10.331 fala? Ela fala o seguinte: olha, as remunerações serão revisadas, reajustadas anualmente. Está muito longe? Pô, esse negócio aqui não está tão... Tem que ficar mais perto aqui do Demerson, por exemplo. Então ele vai falar o seguinte: o que precisa para... Então ele regulamenta, né, o artigo 37, ele vai falar o que precisa. Autorização na lei de diretrizes. Definição em lei específica. Ou seja, ele regulamenta, mas não regulamenta. Ele fala, olha, estou regulamentando aqui, mas tem que vir uma outra lei para falar qual que é o índice. Para além disso, previsão nos orçamentos. E no final, olha o que ele fala, isso é bem típico do Bresser-Pereira: compatibilidade com a evolução nominal das remunerações do mercado de trabalho.
Ou seja, eu não posso dar uma revisão de um reajuste inflacionário cujo resultado pode redundar num salário superior ao que se pratica no mercado de trabalho. Vocês viram, o ano passado, o ano retrasado, aquele documento que foi feito para o Temer, do Banco Mundial, falando que as carreiras do judiciário são de grandes marajás, que um advogado, como se tivesse advogado, né, não, que um advogado não recebe 30, 40 mil inicial, 20 mil inicial, como recebe o setor público, aquela coisa. Então, a própria regulamentação não regulamenta nada. E assim, só para a gente não, para ser bem, né, bem específico, o que aconteceu desde o Plano Real? Porque se a gente quiser fazer uma linha de corte meio arbitrário, a gente fala o seguinte, olha, o Plano Real, a partir do Plano Real você tem um contencionamento daquele processo inflacionário, que não é exatamente assim, mas que seja, e a partir de 95, o que a gente teve de revisão geral de remuneração? A gente, que eu digo, é o conjunto do funcionalismo, porque revisão geral de remuneração, e isso dialoga ainda mais com o que o Demerson está falando, é o conjunto dos servidores públicos, é o conjunto da categoria dos servidores públicos, porque serve para todo mundo, não é um PCS que vai só para o judiciário. O que nós tivemos, então, nesses últimos anos, nesses últimos 20 e poucos anos? Em 2002, 3,5% dado por essa lei. Essa lei 10.331, ela estabelece no seu artigo 3º, 3,5% de revisão geral de remuneração no ano de 2002, a partir de janeiro de 2002. Só para a gente ter uma ideia, isso a gente está falando de Fernando Henrique Cardoso, de 96 a 2001, que é o período que ele deixou os servidores sem nenhuma recomposição, o IPCA estava dando 45%. Então, nesse período, ele fez frente a um processo de corrosão inflacionária com 3,5%, quando deveria ser 45% no mínimo. Lembrando que, nesse período, além de ele não ter dado nenhuma revisão geral de remuneração, ele excluiu, pela Lei 9.527 e outras, uma série de direitos. Quintos, ATS, né, adicional de tempo de serviço, quinquênio, licença-prêmio, a liberação classista, um monte, e daí vai. E ele deu 3,5%. No primeiro ano, essa foi a primeira revisão que a gente teve nesse período. Na segunda, foi no primeiro ano do governo Lula, que ele deu 1%, pela Lei 10.697. E na outra lei, a Lei 10.698, ele deu aquela VPI de R$ 59,00, que é uma revisão geral travestida, né? Não posso usar essa palavra, mas que é uma revisão geral modificada. Modificada, porque ela pega o último padrão do vencimento do funcionalismo, aplica o índice de inflação, que foi 14%, e aí isso redunda em R$ 59,00. Aí ele transforma isso em abono e paga para todo mundo. Mas se eu recebia mais de R$ 420,00, eu não recebi 14% de reajuste. Por isso que tem a ação dos 13,23%, que está aí nessa disputa. E, para não falar que não disse também das flores, ou do Lula, ele, em 2005, manda um projeto de lei, porque ele estava preocupado em cumprir a Constituição. Né? E aí ele manda um projeto de lei falando o seguinte, vou dar uma revisão geral de remuneração de 0,1%, é o PL 4825. Ele não foi nem votado, o PL nem foi votado. E aí ele percebeu que não precisava discutir isso. Né? E tanto é que ele depois não foi, nem os dois mandatos do FHC, o do Lula, o mandato e meio da Dilma e o do Temer, nenhum mandou projeto de lei sobre isso. Aí, aí você tem um diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? Está tendo uma porção de corrosão inflacionária que está afetando diretamente o meu salário. Então, está aumentando tudo. Até porque as tarifas são controladas pelo próprio poder público. Tarifa de água, luz, aquela coisa toda. O condomínio é IGPM, né? Enfim. Sei lá, não lembro. Mas, enfim. Aí você tem todo um processo de inflação que não redunda no seu salário. O que é um direito básico, porque se nós fôssemos metroviários, a gente chamava uma greve, com greve chama o dissídio, aí o dissídio julga o dissídio econômico e o tribunal, no limite, aplica o que ele vem aplicando jurisprudencialmente. O índice de inflação do período, mais a reformulação, né, a renovação do acordo coletivo. A nós, servidores públicos, não foi garantido o direito desse tipo de direito de negociação coletiva. Né? O que depois a gente vai entrar no segundo ponto, que é a greve. Então a gente não pode entrar com dissídio no tribunal e falar assim, me implementa aí o reajuste, a revisão geral de remuneração. E aí você tem dois caminhos. Um caminho foi o PCS, e outro caminho, que está mais na minha área, foi a disputa judicial. E aí, como que foi essa disputa judicial? Muito rapidamente.
A primeira discussão foi vou entrar com mandado de segurança. Eu tenho um direito líquido e certo. A Constituição me garante lá revisão geral de remuneração. E aí o pessoal achou que entrando com mandado de segurança no STF ia dar certo. Não deu. Não deu. O Maurício Correia, acho que ele faleceu, Maurício Correia, ou eu estou errado? O ministro, que seja. Ele falou o seguinte, não dá para dar um mandado de segurança porque eu vou oferir aí a separação dos poderes, tal, aquela coisa toda. Então você tem duas regras constitucionais, ele prefere uma do que a outra, né? Mas enfim. E aí, em 2001, teve uma decisão de ADI, o relator foi o Ilmar Galvão, que ele reconhece que, de fato, nós temos o direito, ele decreta a mora do presidente da República, o presidente tem que enviar o projeto de lei para o Congresso votar. Notifica o presidente e o que acontece? Nada. Ele falou, a mesma coisa, ele falou assim, senhor presidente, o senhor está cometendo um ato ilícito, eu te notifico que o senhor te decreto em mora. Aí eu falo assim, mas e aí, se eu não cumprir? Não, segue seu tempo aí, fica sossegado. Vai no seu tempo, o dia que você puder, você faz, né? Não tem problema. Mas houve pelo menos reconhecimento do STF de que a gente tem esse direito, né? O STF basicamente falou assim, aquilo que está escrito na Constituição, de fato, está escrito na Constituição, né? E aí, como o advogado é um sujeito bem criativo, a gente inventou o mandado de injunção. Até por conta da greve e tal. Então, o que é o mandado de injunção? Toda vez que eu tenho uma garantia na Constituição que eu não consigo usar porque não tem lei, eu entro com o mandado de injunção, remédio constitucional. Era peça de museu também, porque o cara falava, te decreto em mora, mas vai lá no seu tempo, o dia que você puder, você faz. E aí, em 2007, por causa da greve dos aeroviários, o STF mudou o paradigma do mandado de injunção e falou assim, agora eu vou dar efeito concretista geral. Eu vou falar qual lei que tem que aplicar, e mais do que isso, aquele mandado de injunção não vai valer só para aquele processo, vai valer para todo mundo. Ele criou um efeito que nunca tinha existido, nem está previsto na legislação, porque ele precisava ele precisava atingir os aeroviários, né? Então, já que o STF andou regulamentando um monte de coisa, ele falou, então regulamenta aí a revisão geral de remuneração. Não deu certo de novo, né? O STF falou que isso vai impactar num princípio que fundador da República, que é da separação de poderes, né? Montesquieu talvez não gostaria desse negócio. E aí a gente partiu, e na realidade não é que a gente partiu depois do mandado de injunção, tinha uma discussão antiga que é o seguinte, uma ação indenizatória. Qual que é o pressuposto da ação indenizatória? O ato ilícito, a lesão e o nexo entre as duas coisas. Qual que é o ato ilícito? O governo não está cumprindo uma coisa que está escrito numa lei. Qual que é a lesão? Eu estou perdendo salário. Efetivamente eu estou perdendo salário. Eu não preciso nem discutir a responsabilidade se é por negligência, imprudência e perícia, porque tem um negocinho que chama responsabilidade objetiva do Estado. Se um ato de Estado me causa uma lesão, eu não preciso discutir isso, é o dever de indenizar. Então o governo está cometendo um ato ilícito e eu preciso indenizar pela falta de recomposição salarial, que é uma coisa, é um direito básico dos trabalhadores. Esse processo também foi derrotado no STJ, foi derrotado em primeira instância e segunda instância. E em 2012, o Marco Aurélio está relatando um recurso extraordinário que trata policiais civis daqui de São Paulo entrando contra o Estado de São Paulo. Veja que, né? Subversão. E aí o Marco Aurélio pega esse recurso extraordinário e converte em repercussão geral. Ou seja, a decisão disso vale para todo mundo. Na época, a nossa avaliação era, não, o cara só fez isso para matar esse monte de processo que ele existe. Vai decidir e matou. Vai julgar improcedente e matou. O problema é que o Marco Aurélio deu provimento ao recurso lá em 2012, 2013, eu até tenho aqui o voto dele, ele está falando assim, julgo procedente impondo ao Estado a obrigação de indenizar os policiais em razão do descompasso entre os reajustes porventura implementados e a inflação do período. E mandou pagar juros ainda. Olha que interessante. E a gente achou que, como Marco Aurélio, vamos dizer assim, sempre o voto vencido, a gente achou que não ia dar nada. Mas aí a Carmen Lúcia e o Luiz Fux o acompanharam. Só que no continuado do julgamento, Barroso, Gilmar Mendes abriu divergência, né, não poderia ser diferente, a Rosa Weber e o falecido Zavascki votaram contra. Então está 4-3, tem 4 ministros ainda para votarem, que é o Toffoli, o Fachin, o Lewandowski e o Celso de Mello. A exceção do Fachin, os outros 3, não nesse processo, já decidiram outras ações e falando, não tem direito.
Mas tem uma luz no fim do túnel, por quê? Porque a Carmen Lúcia também falava que não tinha direito, e nesse processo ela falou que tem. O Adilson acho que vai fechar contando a história que ele conhece de perto, viva voz. Mudou de opinião. O processo vai ser julgado agora no dia 13/6/2019. Tá? Então a gente tem uma perspectiva não muito otimista, mas a gente acha que a batalha não está por vencida. Além disso, para além dessa disputa judicial, tem a disputa no parlamento. Tem lá um projeto de lei que está tratando, pretende tratar como crime de responsabilidade do presidente da República o não envio de um projeto de lei de revisão geral de remuneração. Esse processo está parado na CCJ, lá no Senado. Teve um voto favorável, o relator deu um voto favorável e o Anastasia deu um voto contrário, falando que, olha, efetivamente, ele não precisa cumprir o que está na Constituição. Afinal, a Constituição, né? E no campo político, o que é importante? Que isso, eu não tenho pretensão de falar o que precisa ser feito, mas o que é importante é que se discuta quais são os próximos passos. O que é mais importante para a gente, formalmente, é que se pleiteie isso, que se reivindique para que, de alguma maneira, se configura que o Estado está cometendo ilícito. Com isso, eu entro no segundo ponto, que é o da greve. Por que eu estou entrando nesse segundo ponto, que é o da greve? Porque a gente tem um direito, que é o direito de recomposição salarial, e, do outro lado, a gente está vendo que são várias as alternativas que a gente tem, elas estão sendo vedadas. A alternativa que nos resta é a principal delas, que é a mobilização, que é a greve. E a greve, ela que foi consagrada pelo texto da Constituição como de livre deliberação da categoria, então se a gente aqui deliberar que tem que fazer a greve por um determinado motivo, só nós nos compete. Ela vem sofrendo restrições ao longo dos últimos anos que cada vez mais tenta limitar esse direito. Em 2007, que eu já expliquei para vocês aqui dessa questão dos controladores de voo, o STF regulamentou. Quando ele regulamenta, ele limita. E o problema não é nem essa limitação, porque o que sobrou para a gente foi a aplicação da lei de greve da iniciativa privada. O STF falou, a lei da iniciativa privada aplica para vocês. Mas só veio parte dessa estrutura normativa. Por que só veio parte? Porque para a gente, eu só tenho que cumprir todos os requisitos. Eu tenho que fazer pauta de reivindicação, eu tenho que publicar edital, tenho que comunicar com 72 horas de antecedência, tenho que fazer um inferno. Se eu faço tudo isso e tenho que provar que minha reivindicação é justa, se eu faço tudo isso, sabe o que eu ganho? Um selo de que você fez tudo certinho. Mas e a minha reivindicação? Não posso dar. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. O pessoal do Ministério do Trabalho, em 2009, fez um acordo com o finado do Vanier, que era ministro do Planejamento, para implementar um plano de salário, de cargo de salário. Eles descumpriram, eles fizeram greve de 6 meses. O STJ falou assim, vocês cumpriram todos os requisitos e a greve é justa, porque o cara prometeu e não fez. Porque vocês estão com o salário atrasado há muito tempo. Então implementa agora. Não posso. O máximo que eu posso fazer é assim, falar que a greve é legal e falar se a administração quiser fazer uma negociação para compensar, beleza, mas se ela quiser descontar, pode descontar. Só sobrou para a gente a coisa ruim da regulamentação. A coisa de implementar, obrigar o cara a tomar alguma providência, não houve. E para fechar, em relação à greve, o que sobrou para a gente? Foi uma decisão do STF que autoriza desconto do salário. Numa repercussão geral também, o RE 693456. Então, qual que é o papel do judiciário agora? E aí, essa discussão, né, a gente tem que saber, o que o judiciário está fazendo conosco? Pô, quem é do TRE sabe o que aconteceu em 2014, né? Hein, Cecília? O dia de trabalho da Cecília em 2014 estava valendo R$300 mil. Porque o TRF, a desembargadora Consuelo Yoshida, deu uma liminar para proibir a greve. A greve não é proibida pelo texto constitucional, só para os militares. Ela proibiu, ela esqueceu o que estava escrito na Constituição. Ela proibiu a greve e falou assim, olha, se a Cecília, o Demerson, a Cláudia fizerem a greve, eles vão ser responsabilizados civil, criminal e administrativo e vão pagar 300 mil individualmente de multa. Por dia. E estão querendo acabar com o trabalho de vocês, vocês estão falando 300 mil por dia, sabe por quê? Para garantir a festa da democracia. Né? Interessante isso. Aqui agora, né, recentemente, não sei se tem algum oficial aqui do TRT, Linira, também o desembargador aqui, Valdeci, o Ivo, os oficiais fizeram aqui uma greve ano retrasado, por causa de um ato lá que cortava o salário deles, aquela coisa toda, ele mandou suspender a greve. Não é que assim tem serviço mínimo, nada disso. Não, suspendeu a greve. Aí a multa foi um pouquinho menor, 5 mil por dia. Né?
Então, o principal entrave nosso não é só a regulamentação, mas é dentro da nossa casa mesmo, né? Para fechar, o que eu queria falar? Tem um projeto de lei, então assim, tem um projeto de lei tramitando também no Senado, que tenta tratar, são vários projetos de lei, mas eu peguei esse último, que é do senador que não foi reeleito, da Lírio Beber, do PSDB, que aí ele explicita que é o seguinte, é 70% de serviços durante a greve, para atividade no setor público. Tem que manter 70%. E se não tiver acordo sobre a compensação, se a greve for legal, não for abusiva, se não tiver acordo sobre a compensação, aí tem que descontar. Agora, o acordo fica à disposição da administração. Se a administração quiser for de acordo, faz. Se não quiser, não faz, e aí tem desconto. Então, a gente tem esses problemas graves. Para fechar, aproveitando um pouquinho da conversa que a gente teve aqui, do que eu vi ainda já do Adilson e do Demerson, de fato, a gente está num momento difícil, não é fácil. Tem um livro que eu recomendo fortemente, do Ricardo Antunes, que é O Privilégio da Servidão. Né, o Privilégio da Servidão ele tira de um texto do Alberto Camus, que é o seguinte, as coisas do jeito que estão indo, vai restar à classe trabalhadora o privilégio da servidão, ou seja, trabalhar por horas a fio por um salário que dê no mínimo para um sustento. Por quê? Porque os outros nem esse privilégio terão. E ele termina de um jeito muito legal que eu gostaria de terminar, que é o seguinte, que face a essa conjuntura, face ao privilégio da servidão, nos resta apenas e tão somente lutar pelo desafio da emancipação. E com isso eu termino a minha fala. Obrigado, pessoal.